Padre, qual a importância da intercessão dos santos? Por que não fazer o pedido diretamente para Jesus? Você pode fazer o pedido direto para Jesus, sim, não tem nenhum problema. A intercessão dos santos é apenas mais um jeito de rezar. Todos nós temos o direito de ter uma devoção pessoal. E isso é muito interessante, gente, porque a igreja faz isso para nos aproximar, para nos revelar que é na humanidade que Deus age. Quando você tem ali, por exemplo, você admira, você olha para a vida de Santo Antônio, por exemplo, você olha para a vida de São Francisco de Assis e descobre nestes homens um pouco de você. Comunhão dos Santos é isso. É abrir uma vitrine, né, onde ali estão pessoas como nós que conseguiram fazer da sua experiência de vida uma experiência de santidade. Elevar uma virtude, né? A santidade é isso. É você pegar uma virtude e potencializá-la, muitas vezes, e fazer com que ela cresça tanto dentro de você, que ela cresça tanto, que ela acaba se tornando a sua marca, a sua característica. Por exemplo, São Francisco, o amor aos pobres. Ele viveu a simplicidade com tanto empenho, ele se aproximou dos miseráveis com tanto amor, com tanta misericórdia, que isso santificou. Então aí eu olho para São Francisco de Assis, identifico que ele era um homem muito rico, conheço a história dele, sei que ele tinha muitos bens, que ele tinha muitas possibilidades, que ele era um homem muito inteligente, e vejo ele fazer esse processo de aproximar-se da simplicidade e na simplicidade descobrir o sentido para a vida. Então muita gente que tem uma humanidade semelhante à de Francisco de Assis vai acreditar que a santidade para ela também é possível. Porque se ele conseguiu e eu sou parecido com ele, por que eu não posso conseguir também? Então a comunhão dos santos é uma aproximação que nós temos de pessoas que viveram os mesmos desafios que nós. E que, vivendo os desafios que lhes eram próprios, conseguiram alcançar a virtude que o santificou. Ah, mas eu tenho Jesus como meu exemplo. Tudo bem. Jesus é a nossa referência o tempo todo. Tanto é que nós só prestamos atenção em Francisco porque Francisco imitou Jesus. Eu não gosto da palavra imitou. Incorporou, poderemos dizer. Ele vivenciou tanto, ele foi tão cristão, ele foi tão parecido com Jesus, mas por ser humano, por ser limitado, em qual virtude ele pareceu muito com Jesus? Na simplicidade. E aí você tem então a possibilidade de participar deste mesmo mistério. De ser como Francisco, de olhar para Jesus e de radicalizar essa virtude, a simplicidade, na sua vida, para que você também possa encontrar nessa simplicidade o caminho da sua santidade. Francisco descobriu nele uma possibilidade. Dentro dele ali, apesar de morar com tanto luxo, com tanta pompa, uma família de comerciantes em Assis, cheia de bens, cheia de possibilidades, ele podendo estudar, ele podendo viajar pelo mundo, ele descobre um caminho que vai levá-lo aonde? Ao coração de Jesus. E ao conhecer o coração de Jesus, com ele se encanta tanto que quer ser parecido. Aí eu estou aqui, vivendo neste momento da minha vida, olho para Francisco de Assis, me identifico com ele e automaticamente sou levado ao coração de Jesus também por ele. Isso é a comunhão dos santos. Eu não paro em Francisco. Francisco é apenas um irmão que conseguiu um pouco mais do que eu consigo. E da mesma maneira como o irmão motiva o outro, né?
Quando eu olho para as pessoas que eu admiro, imagina, as pessoas fazem isso até com pessoas da televisão. Não podemos fazer com os santos? Que hipocrisia é essa? Você admira o seu pastor? Você gostaria de ser como seu pastor? Isso é comunhão dos santos. O difícil, o duro é quando você se nivela por baixo, né? Você pega uma pessoa lá que não inspira absolutamente nada de bom e quer ser como ela. Não. A comunhão dos santos é você descobrir no outro uma virtude evangélica, bem vivida, bem experimentada, a partir de uma humanidade que foi cuidada, os obstáculos devidamente retirados na hora certa, e então você se motiva a ser como ela. E sendo como ela, você está muito próxima do que foi Jesus. É assim que nós vivemos a comunhão dos santos. Quando nós admiramos e trazemos o exemplo dele ou dela para a nossa vida. Não é simples? Não tem complicação nenhuma, não. Então, somos cristãos, Jesus realiza na minha vida, é dele que nasce toda a minha experiência cristã nasce de Jesus, mas ela passa também por aqueles que conseguiram um pouco mais do que eu já consegui na vida. Pois é, retirando um obstáculo por dia, a gente vai avançando neste caminho, que é diferente, mas que somos todos iguais nele. O meu caminho pode ser diferente do seu, mas as nossas metas são as mesmas. Nós queremos avançar. Então eu hoje tenho obstáculos diferentes dos seus, não é nenhum problema. A estrada é a mesma. E é por isso que eu acredito muito que as pessoas de bem, elas sempre se encontram num determinado momento da estrada, mesmo vivendo religiões diferentes. Quem persegue a bondade, quem persegue a verdade, em algum momento dessa estrada, vai encontrar. Estamos todos no mesmo caminho. Desejosos de fazer com que esses obstáculos sejam para nós apenas um instrumental que nos faça avançar. Para isso a gente vive. Para se fortalecer nessa luta e fortalecer aquele que está ao nosso lado. Para isso somos amigos, para isso somos irmãos, para isso vivemos a comunhão dos santos. Para que ninguém se sinta sozinho nesta luta. Para que você não fique aí desesperado com seus obstáculos, viu? Não, tem muita gente com tantos obstáculos ou até muito mais que você. Muitos santos, muita gente boa, muita gente que hoje é venerada, admirada, tinha obstáculos piores que os seus. Então, nada de desanimar. É fé em Deus, um pouco de esforço diariamente, e o caminho da nossa salvação estará sendo feito, sendo trilhado. É isso que eu desejo para nós. Que a nossa luta seja sempre muito honesta. Se você hoje percebe que Deus não está tendo oportunidade de manifestar-se ao mundo através de você, converta-se. Tenha coragem de mudar na estrutura da sua vida tudo aquilo que possa dificultar esse Deus de estar presente através de você. Pense que Deus trabalha lá no seu trabalho através de você. Que Deus mora na sua casa através de você. Que Deus anda pela sua cidade através de você. E que fará coisas maravilhosas na vida de muitas pessoas através de você. Porque o poder mágico de transformar, de tornar uma situação mais bonita, está inteiro colocado no seu coração. Vamos pedir que Ele abençoe o nosso propósito e nos fortaleça sempre mais. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, na oração do credo, antigamente os padres falavam que Cristo desceu ao inferno. Hoje se diz que ele desceu à mansão dos... Gostaria de saber se existe realmente um inferno ou se é uma metáfora.
Primeiro, querida, nesta oração do credo, há um detalhe interessante, que tudo o que nós cremos, no que diz respeito a Jesus, o Verbo encarnado, a cristologia, isto é, a parte da teologia que lida com as verdades de fé a respeito do Cristo, a respeito de Jesus, todas elas estão diretamente ligadas à antropologia, isto é, à realidade humana. Porque dentro da teologia, nós temos a antropologia teológica, né? Que é justamente a área que eu dava aula na faculdade. A antropologia, ela pensa o ser humano, mas por ser teológica, ela pensa à luz do Cristo, que é a referência para o humano. Então, ao dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos, significa que ele cumpriu todo o processo humano da encarnação. Então, toda realidade que é encarnada precisa morrer. Então, naturalmente, Cristo, Jesus, o Verbo encarnado, vive todas as etapas da vida humana. Ele cumpre na carne todo o processo que diz respeito a uma realidade que está encarnada, isto é, um ser vivo. Então veja bem, ao dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos, significa que ele experimentou a morte na sua expressão máxima. Porque o credo, na verdade, quando ele diz desceu à mansão dos mortos, é como se, dentro deste contexto de explicitação do que nós acreditamos, porque o credo é isso, né? Padre Fábio, quando é que a gente perdoa? Quando a gente esquece ou quando a gente aprende a conviver com quem ofendeu? Com as duas realidades, minha amiga. O perdão, ele tem que atingir o nosso jeito de interpretar o outro. Por isso que ele tem que ser uma espécie de esquecimento para quem tem mais facilidade, porque isso está muito ligado ao temperamento, né, à personalidade da pessoa. Então tem gente que hoje viveu uma experiência aqui e amanhã nem lembra mais. E às vezes, quem é assim, tem um padre que eu amo muito, não vou dizer o nome dele não, convivi com ele muito tempo. E no início eu ficava tão assustado que eu achava ele grosso. Ele falava de um jeito muito rude com a gente. Mas depois eu descobri que aquela palavra rude que ele proferia não correspondia aos sentimentos que ele tinha. É um homem doce, um homem extremamente sensível, um homem que não guarda rancor. Então veja bem, é uma personalidade. Às vezes ele machucou alguém aqui hoje, ele nem sabe que machucou, porque é o jeito dele ser. O outro ficou lá todo ferido, todo machucado, porque é muito sensível, muito assim, mas ele nem sabe que machucou. Por exemplo, essa pessoa geralmente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Esquece que machucou e esquece que foi machucado também. Mas tem gente que não. Então, o perdão, ele precisa ser trabalhado. Nas pessoas que têm a facilidade de esquecer, o melhor é esquecer mesmo. Você olhar para aquela pessoa de um jeito novo. Porque se toda vez que você olha para ela, mas você já fez isso, você já fez aquilo, cria um clima de desconfiança, né, que não permite o outro ser novo. Agora, há um jeito diferente também. Quando nós temos dificuldade de esquecer, a gente precisa, então, trazer o outro para a nossa vida da mesma maneira como você disse. Eu aprendo a conviver com aquele que me machucou. Como é que você vai aprender a conviver? Neutralizando para que você dê ao outro a oportunidade de ser novo. Mesmo que de vez em quando você se recorde daquilo que ele fez, mas você não vai permitir que a recordação, já que você tem dificuldade de esquecer, você não vai permitir que a recordação fique determinante sobre o outro. Um erro na vida não pode se transformar numa vida de erros. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Um erro que ela cometeu contra a gente começa a ver aquela pessoa o resto da vida a partir daquele erro que ela cometeu. Então, eu não aprendi a conviver com ela. Eu não dei a ela uma oportunidade de superar o que eu sabia sobre ela. Porque nós vamos nos machucar. Nós não somos perfeitos. E o interessante é que, quanto mais você precisa perdoar,
Quanto mais você perdoou, mais você descobre que aquela pessoa é essencial na sua vida. Porque se não é essencial, minha gente, você manda ela embora uma vez e nunca mais ela volta. Agora, se você insiste, se você briga e depois insiste em retomar aquela pessoa na sua vida, isso é uma prova concreta de que você ama, de que ela é especial para você. E aí você vai convivendo. Claro, quanto mais a gente neutraliza isso, né? A gente precisa purificar o nosso jeito de ser com o outro. Eu não quero morrer machucando as pessoas que eu amo do mesmo jeito que eu machucava o ano passado. Eu quero aperfeiçoar dentro de mim o meu jeito de amar. Então eu vou aprendendo a conviver com o outro. Se eu não consigo esquecer o que ele fez, então eu vou tentando colocar na minha vida um jeito novo de olhar para ele. Ele não é o erro cometido. Então, todos os dias eu faço o esforço de dar a ele uma nova oportunidade. É assim que a gente vence, né? É assim que Deus nos trata. Não pode ser diferente, né? Você imaginou se Deus desistisse da gente? Olha quantos erros você já cometeu na vida. Quantas coisas ruins você já fez. E Deus não desistiu de nós. O fascinante em Jesus é isso, minha gente. É a gente descobrir que Ele tem um olhar novo para nós todos os dias. Isso é salvação. O diabo nos olha do mesmo jeito. Isso é condenação. Ele nos olha do mesmo jeito com os olhos pessimistas. Você não vai dar certo não, viu? Você vai errar de novo. É assim que o diabo nos olha. Mas Deus nos olha de um jeito novo. Deus nos olha sorrindo todos os dias como se Ele não estivesse se recordando do que a gente fez no passado. E aí Ele sorri e faz uma nova proposta para você. Não deu certo ontem? Hoje quem sabe pode dar. E aí a santidade consiste em você ter disposição de corresponder ao que Deus espera de você. Vai dormir com essa certeza hoje. O diabo olha para você com olhos pessimistas, mas Deus não. Deus olha para você cheio de esperança. Ele tem absoluta certeza que o que Ele deixou dentro de você é o suficiente para você dar certo. Mas Ele tem certeza também que aquilo que Ele deixou dentro de você, você vai trabalhar para melhorar ainda mais. E por isso você pode dar certo. Graça de Deus se encontrando com esforço humano. Realidade divina sendo acolhida na realidade humana. Vai dormir com essa esperança. O que passou hoje, o que não deu certo até o dia de hoje, não precisa prevalecer. E os erros que você cometeu na vida não precisam ser determinantes para que você viva uma vida de erros. Vamos nessa esperança, caminhando, lutando, para que a gente possa alcançar sempre este lugar que Deus preparou para mim e para você. A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de duas formas, né? No primeiro momento como uma oração. Existe até um método chamado Lexio Divina, que valeria a pena, se você entrar na internet, você encontra os passos deste método. Que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom. A gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está
falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acha que o mundo vai acabar hoje, aí começa essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente e inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana. Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então, todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia, né, de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. A necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que é massacre. O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né? É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal. Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando, fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum, o coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração. Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né? Desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer, ela meteu medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa. E a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir. Ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso. A leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra.
Porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental, a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Vai pelo mundo. Vai transformando as estruturas por onde você passar. Nós somos todos necessitados dos rituais que nos purgam, não é verdade? Todos nós. Em algum momento da vida a gente precisa encontrar um lugar onde a gente possa aliviar o que nos pesa, o que nos amedronta. A religião nos oferece isso. A religião nos oferece muitas e muitas oportunidades de fazer com que a gente possa purificar o que está nos pesando, o que está nos amargurando. A gente reza, a gente encontra outras pessoas, a gente canta, a gente louva. Mas nós precisamos de outros rituais além dos religiosos. Aliás, existem pessoas que não conseguem nem viver dentro das religiões o processo da purificação, tem mais facilidade de viver em outras situações. Quando nós estamos à mesa, por exemplo, eu sempre digo, né? Muito mais do que matar a fome do corpo, o que nós precisamos é matar a fome que nós temos uns dos outros. É a oportunidade que a gente tem de sentir com o outro, né? De viver com o outro, de aliviar a nossa angústia, a nossa dor, porque aquele que está diante de nós nos proporciona isso. As religiões deveriam nos ensinar a consciência do momento presente. As religiões orientais são muito atentas a isso. Lamentavelmente, o nosso cristianismo ocidental, ele é muito disperso. Nós não temos muito o hábito do silêncio nas nossas missas. A gente sempre preenche com alguma coisa, né? A gente não suporta o silêncio. A gente sai, se de repente se estabelece um silêncio entre nós, dá um desconforto, e a gente tem que preencher com alguma coisa, ainda que seja fútil. Quando, na verdade, o silêncio também é um estado de presença e também é uma comunicação. Estar atento àquilo que você está vivendo. Você sabe que um dos maiores prejuízos que nós temos como humanidade, isso foi sendo construído aos poucos, não somos por acaso, não ficamos assim da noite para o dia. Depois das muitas revoluções industriais, e aquela principal que aconteceu na Inglaterra, quando nós modificamos a nossa maneira de produzir o que nós consumimos, quando a produção deixou de ser artesanal e passou a ser em série, nós fomos crescendo cada vez mais e multiplicando gerações de pessoas ansiosas. A gente não tem mais paciência de esperar nada. A produção em série acelerou todo mundo. Os nossos resultados são muito rápidos, tudo muito rápido. E a ansiedade é justamente esse sentimento que me priva de estar aqui onde eu estou. Ou eu estou muito no passado, lamentando ou sofrendo pelo que acabou, ou eu estou no futuro, tentando ter um controle da vida que eu nem sei se vou viver. Quando, na verdade, o momento presente é a única realidade que de fato temos. Mas é isso. A gente ter a oportunidade de saber. Olho para o passado, olho para o futuro e preciso ter esse entendimento.
onde é que eu quero estar. E outra, e ter coragem também de viver esse tribunal diário. Às vezes a gente fica pensando que o tribunal definitivo após a nossa morte. Não. É interessante vivê-lo todos os dias. Todos os dias a gente precisa erguer esse tribunal, e nele nós somos réus, juízes, promotores, advogado de defesa, todos os papéis a gente vive. Em última instância, quem nos dá a condenação não é o outro, somos nós. Eu acho que essa é a pergunta que Deus vai nos fazer. Valeu a pena ser quem você é? Valeu a pena ser quem você foi? Se alguém pudesse pegar você pela mão, olha, eu vou te dar direito de ir a um lugar e encontrar alguém que você tenha a oportunidade de ser quem você é. Às vezes nós damos sorte de ter isso dentro de casa. Às vezes o vínculo do sangue evoluiu para uma grande e fecunda amizade e a gente consegue ter uns com os outros dentro de casa. Um lugar onde a gente pode ser quem a gente é, mas nem sempre. O vínculo sanguíneo não é garantia de intimidade, infelizmente. Mas aí Deus vai nos dando a oportunidade de sermos uns dos outros através do vínculo da amizade, que na minha modesta opinião é o vínculo mais aprimorado do amor. Eu acho que a amizade é o último estágio de todo grande amor. Observe, você que é pai, como é bom no momento certo você fazer a distinção. Pronto. A partir deste momento, meu filho, você navega sozinho. E eu tenho o direito de ser só seu amigo. É um crime você querer ser amiguinho do seu filho no momento que ele precisa do pai. É um crime. Aliás, é um crime que nós estamos cometendo muito nos dias de hoje, porque a gente quer ser amiguinho dos nossos filhos. Não. Filho, filha, até uma determinada idade, até a autonomia e o juízo estarem estabelecidos, você precisa ser aquela voz que vai dizer o que é certo, o que é errado, senão se perde tudo pelo caminho. Mas depois não. Depois de um tempo você descobre que agora já não existe mais a obrigação da paternidade, da maternidade, e que você tem o direito de gozar de uma grande amizade com seus filhos. E também é lindo quando você percebe que seu filho procura você não porque você é mãe dele, ele procura porque você é amiga dele. É aí que você sabe que venceu na vida. Quando você cumpriu as fases da paternidade e da maternidade, e você descobre que depois de todas as obrigações cumpridas, vocês são amigas que têm prazer de estarem juntas. Não é bom? Ou então no casamento, depois que passa a fase dos calores, que tudo passa. No início não, é um fogo danado. E faz bem, o fogo precisa existir enquanto der tempo, viu? Faça de tudo para o fogo ficar um bom tempo na sua vida. Mas depois, você vai olhar aquele homem deitado com aquele pijama de flanela horroroso do seu lado. Que ninguém fica bonito de pijama de flanela. Tem que amar demais para achar bonito. Não é verdade? Você olha para aquele traste, aquilo ronca igual um porco. E você... Meu Deus do céu, não era assim quando eu conheci. Mas você sabe que do seu lado está um grande amigo, que você não troca por nada nessa vida. Porque quando a gente descobre um amigo, a Sagrada Escritura já nos diz, você não descobriu uma pessoa, você descobriu um tesouro. E hoje, se eu pudesse ser tomado pela mão, sabe quem eu queria encontrar? O meu pai. O meu pai morreu, eu ainda era menino.
Eu tinha 16 anos quando ele foi embora. Meu pai morreu jovem. E ele queria tanto que eu desse certo na vida. Ele se esforçou tanto para que eu desse alguém na vida. Para que eu fosse um homem de valores. Não um homem rico, não um homem poderoso, não. E meu pai sempre olhava e queria de mim que eu fosse um homem bom. Só isso. Eu não sei se já sou. Ah, mas como eu gostaria de que alguém segurasse na minha mão e me levasse para encontrar-me com ele. Depois de tanto tempo, eu ter a oportunidade de olhar nos olhos daquele homem e agradecer. Ô Pai, obrigado, porque no meu coração o Senhor é uma lembrança bonita. O Senhor passou pela minha vida e só deixou saudades boas. Você me levaria para ver meu pai? Levaria? Eu também levaria você para ver quem você quisesse nessa noite de hoje, para ajudar a ressignificar a vida, para ajudar a sangrar o que lhe pesa, para ajudar a chorar. Precisa ser chorado. Sobretudo por causa dessa frase: eu vivo para consertar. E não reclamo não, porque eu compreendo a minha oportunidade de ser e estar no mundo sempre como uma oportunidade de reparação. Se os outros odeiam, eu não quero ser mais um que odeia. Se o ódio tem sido uma linguagem tão fácil, eu não quero me utilizar dela. Se o mundo tem sido injusto, eu faço de tudo para não ser. Porque eu acredito que o Evangelho ele se transforma numa realidade em nós à medida em que essas células vão crescendo. Porque à medida em que nós nos transformamos em um agente que transforma, que não se conforma às estruturas que estão aí, pecaminosas, muitas vezes diabólicas, quando nós não nos conformamos a elas, nós nos transformamos em agentes que vão multiplicando as mudanças, assim como Jesus fez. Jesus foi passando pelo mundo e foi conquistando alguns corações, e não foram muitos. Às vezes eu fico pensando em tudo isso que o cristianismo se tornou, na grandiosidade que o cristianismo se tornou no mundo, e eu fico pensando que o Calvário só tinham 3 pessoas. Não começamos grandes, não. Começamos proibidos, começamos traindo, começamos não sendo fiel, começamos não ficando até o fim. Portanto, hoje, na oportunidade de ser quem somos, nós voltamos no tempo, somos olhados por Jesus e recebemos dele essa boa e feliz oportunidade de transformar as estruturas que estiverem diante de nós. Esse mundo pode ser muito melhor no dia que eu e você decidirmos sermos. Decidirmos que seremos melhores. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, há uns 4 anos. Foi quando eu fiquei praticamente sem sair da cama 1 semana, com um desejo enorme de ir embora dessa vida, sem nenhuma vontade de ficar, sem nenhum motivo para continuar. Acumulei 2 doenças muito difíceis no mesmo momento: síndrome do pânico e depressão. Não me sinto curado não, confesso. Estou aqui administrando. É uma luta diária. Graças a Deus, tomo só um comprimidinho de noite só. Não tenho mais as medicações pesadas que eu tomava antes. Hoje procuro fazer de tudo para que a minha vida seja saudável, para eu viver bem. Me envolvo com os problemas até no limite que eu acho que é justo para mim. Mas naquele momento, eu retirei uma lição para a minha vida toda. É muito difícil.
É muito triste viver aquilo. E a primeira tentação que a gente tem é de pensar que o outro pode nos retirar daquilo. É impressionante como nós achamos que os outros podem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Foi difícil entender. Foi muito difícil perceber que eu teria que passar aquilo. E por mais que as pessoas estivessem do meu lado, segurando as minhas mãos, sozinho eu teria de atravessar aquele mar. É como morrer, minha gente. Por mais que alguém esteja segurando a nossa mão, vamos morrer sozinhos. A morte é extremamente solitária. Da mesma forma como nascer também é solitário. Alguém ajuda a parteira ou o médico, mas nascer pelo processo natural é extremamente doloroso para a mãe e para o filho. A gente é literalmente expulso de dentro de um lugar extremamente agradável, que não nos falta nada. De vez em quando o desespero vem, é a saudade do útero. É. Alguns processos são extremamente solitários. E não é que o outro não possa ou não queira. É limite. É um limite que se estabelece. Este caminho é meu. E por mais que alguém esteja segurando aqui do lado, quem fará são os meus passos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É bom na vida quando a gente tem alguém para nos ouvir. Muitas coisas vão embora do nosso coração, gente, quando nós falamos sobre elas. Pode observar. Nós ficamos mais leves quando nós nos tornamos capazes de falar dos nossos conflitos. É que às vezes a gente não sabe que isso funciona. A gente fica fechado demais, aprisionado demais nas nossas misérias. Se eu digo por mim, eu tive um período da minha vida em que eu era muito melancólico, muito pessimista, né? Eu já estava no seminário. Eu não tinha o hábito de abrir o meu coração, de contar os meus dilemas, os meus conflitos, não. Eu me fechava nas minhas dificuldades e achava que eu tinha a obrigação de dar conta de todos aqueles sentimentos estragados que muitas vezes eu carregava dentro de mim. De onde vêm os sentimentos estragados? Nem sempre nós sabemos a origem. Alguns a gente consegue até localizar, né? Porque você sabe onde foi que ele começou. Os sentimentos mais estragados que você carregou dentro de você, onde eles nasceram? Alguns você sabe, outros não. Eu me recordo que eu tive traumas terríveis, assim, em alguns momentos em que alguém me chamou de burro, ou porque eu não soube compreender aquilo que ele me explicou no primeiro momento. E quanto tempo às vezes a gente leva para a gente se recuperar disso, né? O trauma, a psicologia nos ensina que é como se fosse uma ferida que nós temos. Dói, cria inflamação, né? Quantas inflamações psíquicas nós temos? Infecções psicológicas. O que a infecção faz no nosso corpo? A infecção física. Ela adoece uma determinada parte do corpo, né? Porque existem bactérias crescendo. Digamos que eu tenho uma infecção na minha faringe. É o acúmulo de bactérias que foram levadas para lá por alguma coisa suja que eu comi, algum contato que eu tive com essa bactéria, levei para a boca e me contaminei. Elas vão tomando posse daquela parte do corpo e vão desenvolvendo ali o que os médicos chamam de inflamação, né?
Uma infecção, quando não é controlada, se a gente não toma um antibiótico específico, uma coisinha boba pode se transformar num problema sério. Quantas pessoas eu já ouvi falar que por causa de uma unha encravada, que não curaram na hora certa, depois precisaram amputar o pé, amputar a perna. Já ouviram falar disso? É sério isso. Infecção, se você não cuida na hora certa, ixi, leva embora muita coisa. Só que nós também desenvolvemos algumas espécies de infecções espirituais, né? Psíquicas. Eu não gosto muito de separar o espiritual do psíquico, porque tudo passa no contexto da mente, onde nós processamos aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então, às vezes, nós temos algumas inflamações que foram causadas por palavras destrutivas. No meu livro, Mulheres de Aço e de Flores, tem uma mulher que ela adoece toda vez que ela escuta uma coisa que ela não gosta. E é uma maneira de brincar com uma realidade que é séria, né? Eu criei naquela personagem um pouquinho de todos nós também adoecemos com as palavras. Mas ela tinha uma facilidade muito grande de adoecer por causa daquilo que eu via. Mas nós também adoecemos aqui dentro, quando a gente tem uma infecção causada por um trauma, por alguma coisa que não gostamos. Não são poucas as vezes em que nós somos agredidos, minha gente. É inevitável. Viver é estar com o território aberto. Os outros às vezes nos respeitam, às vezes não. E esse é o desafio. Tem a infecção aí dentro? Como é que você sabe que existe a infecção? Por causa do mal-estar que a gente sente. Não estamos felizes, não estamos satisfeitos. Pode ser que essa infelicidade esteja diretamente ligada a um motivo concreto. E aí você precisa cuidar daquele motivo concreto. Vai lá, trabalha para resolver aquilo. Busca todos os recursos que tem, busca ajuda, conversa, dialoga e vai tentar encontrar uma solução. Mas às vezes não é concreto o que nos faz sofrer. Por quê? Está diretamente ligado a um acontecimento do passado. Às vezes as pessoas que provocaram aquilo em nós já até morreram, nunca mais vimos aquela pessoa e mesmo assim ela continua infeccionando a nossa vida. E às vezes quando você conta para alguém, quando você fala para alguém, isso alivia dentro de você. Porque o antibiótico que cura verdadeiramente essas ansiedades nossas, sabe qual é? É o diálogo. Por isso que nós vamos para os terapeutas. A terapia já é um momento em que a gente já está quase crônico, né? Se a gente vivesse um pouquinho, todos os dias, de jogar fora o que está nos infeccionando, o que está nos inflamando, a gente vai evitar o terapeuta para corrigir isso depois. Aí a gente vai procurar a terapia por motivos mais leves. Que terapia é bom também, faz bem a nós. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de realidades que estão nos machucando dentro, a gente já começou a resolver o problema. E às vezes, a origem do problema está justamente na nossa incapacidade de dividir o que nos afeta. E nós precisamos, não dá para guardar dentro do nosso coração tudo sozinho. De vez em quando é preciso jogar fora, é preciso desabafar, é preciso chorar. Chorar faz bem demais. Pena que às vezes as pessoas não sabem ver a gente chorar sem perguntar o que está acontecendo. E às vezes você não quer falar, né? Às vezes um choro de meia hora já resolve tudo. Você fica novo de novo. O melhor lugar de chorar que ninguém vai ver é debaixo do chuveiro. É bom que já ajuda a lavar tudo. Tá? Economiza água, né? Mas você precisa desabafar. Chega de ficar guardando tudo sozinho. Você também tem o direito de dizer que sente medo. Você também tem o direito de dizer que você tem problema. Que às vezes a gente se constrói assim. Nós ficamos vendendo o tempo todo essa imagem de que nós estamos prontos. Isso é bobagem. Nós vendemos essa imagem de que nós sabemos tudo, que nós estamos sempre, né? Sempre não precisa ser assim não. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Faz parte da vida. Desabafar faz bem. Sabe, eu tenho cada vez mais pensado nisso. Por que os relacionamentos de internet, esses relacionamentos virtuais,
às vezes ocupam tanto a vida das pessoas. Às vezes a pessoa passa horas e horas e horas conversando com pessoas que elas nunca viram na internet. Por quê? Porque aquele anonimato, eu não sei quem é você não sabe quem sou eu, me permite desabafar coisas que, com as pessoas que eu conheço, eu não sei fazer. Mas veja bem, quando eu procuro um recurso desse, virtual, descomprometido, para poder falar do que está me machucando, é porque eu estou deseducado nesta arte que é de partilhar. Partilha de vida, partilha espiritual, isso faz bem demais a nós, mas é uma arte. Se a gente não aprende desde pequenininho, e aí nós educamos muitas vezes os nossos filhos de maneira errada. Nós ensinamos para eles que eles precisam ser corajosos, que eles não podem ter medo, e nós esquecemos de dizer que eles também têm o direito de chorar, que eles também têm o direito de perder, que nem sempre na vida a gente ganha, e que o nobre é a gente saber perder, é a gente saber reconhecer que está precisando de ajuda, para a gente não ficar uma pessoa orgulhosa que depois, num determinado momento da vida, ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue poder ajudar. Por quê? Nós estamos montados no nosso orgulho. Estamos impossibilitando a chegada dos outros, mas uma chegada verdadeira, aquela que vem para nos aliviar. Então, partilhe. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. E eu desejo poder lhe encontrar assim, nesse processo de luta. Cada um lutando no seu tanto, né? O seu canto, o seu tanto, naquela parcela de luta que a vida nos pede. A luta modifica, né? Há dias em que você vai ter que lutar contra você mesmo. Aliás, eu cada vez me convenço mais, se existe alguém que pode verdadeiramente nos destruir na vida, somos nós. Porque nós é que damos as regras. Nós é que ditamos as regras. Ah, padre, não é bem assim. Venha viver aqui em casa para ver. Não. Quando você vai para viver as regras com os outros, você leva as suas regras pessoais. É dessas que eu estou. Porque quando nós temos as regras particulares modificadas, de maneira que a gente esteja sempre agindo em benefício para o nosso crescimento, para as nossas superações, vai ser muito mais fácil lidar com as regras do grupo. É por isso que a conversão é, antes de qualquer coisa, um acontecimento pessoal. Depois você vai até ter repercussões sociais da conversão que você viveu. E que está vivendo, né? Que a conversão não termina. Mas este primeiro momento é pessoal. É Deus esbarrando na nossa história, de alguma maneira nos incomodando, né? Criando dentro de nós aquele incômodo bom, que é aquela sensação de inadequação, que vai dando a gente a oportunidade de fazer a purificação de tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, sobre os outros, a maneira como nós nos interpretamos, né? É interessante como Deus modifica isso. Quem está dentro de um processo de conversão, na verdade, está modificando também a maneira como se compreende. Quantas vezes na vida você se interpretou de maneira tão fechada, tão mesquinha? Quantas vezes na vida você deixou de alcançar vitórias, de chegar a lugares mais distantes, porque você se interpretou fraco demais? Não é assim? Quantas vezes você se interpretou com desprezo? Quantas vezes você não acreditou em você? E isso é determinante. Deus modifica isso, né? Porque Ele coloca um otimismo, um amor próprio maior. Ele ilumina a nossa consciência de forma diferente. E aí, de repente, a gente começa a ousar um pouco mais, a gente vai alcançando um pouco mais de coragem para vencer essas batalhas terríveis que nós precisamos vencer todos os dias. Há dias em que a gente precisa lutar um pouco mais. Há dias em que a gente tem o direito do descanso. Mas você pode ter certeza que a dinâmica da luta não vai terminar. Ainda hoje mesmo, conversando lá em casa, né? A gente falava sobre isso. Como é difícil na vida a gente conseguir, a gente viver essa tranquilidade de você saber que você está fazendo a coisa certa.
E é por isso que no momento em que a gente perde a estribeira, né, como a gente diz, né, quando você sente que você se deslocou do lugar em que você deveria estar, quando você abaixa a sua expectativa, ou quando você deixa de sonhar grande para você, quando você se reduz àquela pior parte que você tem, fica uma sensação de desconforto. E é aí que o processo de Deus em nós vai se acelerando cada vez mais. Quando você permite que essa inquietude gere uma atitude. Então tá bom. Eu olho para a minha vida, descubro que de vez em quando eu esqueço de quem eu devo ser, me nivelo por baixo, sou um ser humano qualquer, ajo de qualquer jeito, trato mal as pessoas, me perco do equilíbrio, me distancio do referencial de bondade que eu quero viver. E aí, no momento que você reconhece isso, você assume sua verdade e você constrói uma atitude que possa restaurar o que você estragou, que possa consertar o que você machucou. Porque é luta. Não é fácil a gente reconhecer as podridões que nós trazemos dentro do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil você olhar para você e reconhecer que você tem defeitos. Tanto é que você se irrita com facilidade toda vez que alguém aponta um defeito seu. Não é verdade? É ruim mesmo. Alguém olhar para você e dizer, você faz isso mal, ou te ofender. Mas é horrível quando a gente está aprendendo alguma coisa, não é verdade? Quando você está num processo de aprendizado e o outro vem e desmoraliza o pouco que você já sabe. Ah, só isso que você sabe? É horrível. Toda vez que alguém toca na nossa fragilidade, é natural que a gente reaja com sofrimento. Agora, você não pode fugir disso. Se você tem dificuldades de ouvir os defeitos que você tem pela voz do outro, tenha coragem de ouvir pela sua voz. Olhe para você mesmo, não tenha medo disso. É você, é sua verdade, é seu projeto. Você não é outro. Por mais esforço que você fizer, você não vai ser outra pessoa. Por mais plástica que você faça, por mais que você queira mudar o seu rosto, o seu corpo, você não vai ser outra pessoa. A sua essência está aí. Com defeitos, com possibilidades. Agora, a partir do que você é, pode nascer um ser humano grande. Isso não tenho dúvida. Quantos miseráveis ficaram grandes porque acreditaram nisso? Quantas pessoas miseráveis que não tinham quase nada aos olhos dos outros e que de repente se ocuparam de suas essências e floresceram e ficaram grandes, e ficaram bonitos e ficaram viçosos no jardim humano. Por quê? Porque não tiveram coragem, não tiveram medo de ouvir pela própria voz os piores defeitos que têm. Eu sempre digo que nós podemos sofrer de duas vaidades espirituais, dois tipos. Uma é aquela que faz a gente se sentir muito melhor que os outros, e a outra é aquela que faz a gente se sentir muito pior que os outros. Que às vezes nós somos arrogantes com as nossas pobrezas. Interessante isso, não é? Você já deve ter encontrado muita gente arrogante com as suas grandezas. Pessoas que são arrogantes porque se sentem grandes, se sentem vencedoras, se sentem famosas. Mas também é perigoso a gente encontrar, e nem sempre sabemos identificar que é isso, aquelas pessoas que são arrogantes porque se sentem pequenas demais, porque se sentem miseráveis demais. É no coração de uma pessoa assim que Jesus precisa entrar. Recordo-me como se fosse hoje. Eu nem era padre ainda. A minha oportunidade de imaginar a cena. A mulher samaritana recebendo Jesus ali na beira daquele poço, naquela realidade de tanto despojamento. Uma coisa que sempre me tocou nesse evangelho foi justamente a simplicidade que a samaritana teve
de permitir, porque é preciso ter um despojamento de alma. A samaritana, por ser uma mulher excluída da sociedade, por ter tido uma vida de erros até aquele momento, é possível que ela estivesse experimentando ao longo de sua vida um pouco dessa segunda vaidade espiritual, de sentir-se pior que os outros, pela vida que deu errado, por tudo aquilo que ela havia feito, que a acarretava um fardo muito doloroso de ser levado, naquela tarde, naquela divisão do dia. Na verdade, o Evangelho fala que foi no meio do dia que Jesus teve esse encontro com a samaritana. O Evangelho fala assim: chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber. A samaritana é surpreendida por um homem que lhe pede um favor. Assim começou aquele encontro. Jesus não faz um discurso para ela, Jesus não utiliza da autoridade religiosa que tinha, porque era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele pede um favor. E pede um favor a um ser humano inusitado. O judeu jamais poderia falar com o samaritano. As convicções religiosas do tempo de Jesus eram assim, eram rigorosas. Plantavam naturalmente essa convicção no coração de que eu tinha, por ser judeu, o direito de desprezar o outro que estava numa classe que eu considerava, que o meu contexto religioso considerava desfavorável. Era uma outra raça, era impuro. Aquela mulher era uma mulher impura. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. E a samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. E Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e seus animais? Jesus respondeu a ela: todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Uma água que saciava outras dimensões da vida, que não só essa necessidade física que nós temos de ter água no nosso corpo, de hidratar o nosso corpo para que ele possa funcionar bem. É interessante porque é como se nós pudéssemos estabelecer essa transição. No programa da semana passada a gente falava de transição, daquela libertação que o povo hebreu precisava fazer para chegar ao Egito, sair do Egito para chegar à terra prometida. Como se nós pudéssemos dividir ali um antigo e um novo tempo. Na vida dessa mulher a mesma coisa. Jesus estava arrancando essa mulher de um contexto de coisas antigas, de realidades que já não alimentavam mais, e propondo a ela uma água nova. Jesus pede um favor a ela. E inicia com aquela mulher um processo terapêutico que vai arrancando dela todas as raízes que o erro havia deixado. Pelo poder da palavra, minha gente. Olha como isso é fascinante. O primeiro gesto que Jesus realiza para transformar a vida daquela mulher foi pedindo-lhe um copo d'água. Você quer algo mais ordinário do que isso? Você quer algo mais corriqueiro?
A amizade que estava nascendo ali a partir de um pedido: me dá um copo d'água, estou com sede agora. Mas o que na verdade Jesus pretendia com aquele pedido era entrar no coração daquela mulher. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido, e nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Ao pedir àquela mulher a água, Jesus inicia com ela uma transição, uma transposição também de um mar que era extremamente violento na vida daquela mulher. Com naturalidade, ela conta a ele que realmente ela não tinha marido. Todos os que haviam passado pela vida dela já tinham se tornado uma ilusão, né? Não foi amada, não ficaram. E é interessante porque ela já tinha tido 5, o que ela tinha atualmente não era dela, significa que ela tinha um rolo, né, um caso, devia ser amante de alguém. Ele queria sim abrir um espaço de confiança no coração dela. Ela precisava sentir que ele não estava falando com ela por qualquer motivo. Primeiro, um profundo respeito por ela. Já começou quebrando ali aquela regra. Ele tinha o direito, por ser judeu, de não dirigir a palavra a ela. Ele preferiu quebrar aquela regra. Pede água. E inicia com ela um discurso que foi fazendo com que aquela mulher pudesse trazer todo o passado à tona e corrigi-lo à luz de alguém que começou a amá-la, que a viu com misericórdia, que ao pedir um copo de água para ela, estava oferecendo uma água viva que tinha o poder de transformar profundamente o seu coração. Deus é espírito, e o que o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo, e quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Jesus entra na vida dessa mulher a partir dessa pertença mística que faz com que tudo aquilo que havia sido um passado desastroso seja reinterpretado à luz de um amor, de um novo matrimônio, de uma comunhão que só Deus pode fazer estabelecer. E também esse encontro acontece na metade do dia, como se o evangelista quisesse nos mostrar que até então tudo aquilo que havia sido desastroso até o meio-dia, com a chegada do Cristo, com essa água viva que ele oferece a essa mulher, torna-se uma divisão, o Antigo Testamento e o Novo, o Velho dando lugar à novidade. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós ainda não alcançamos quase nada do que podemos em nós mesmos. Estamos ainda no alpendre da casa. Se a gente pode dizer que nós somos uma casa, nós só estamos no alpendre. A gente ainda não adentrou a sala principal, os quartos, a cozinha, os subterrâneos. Por quê? Porque muitas vezes ficamos parados naquilo que não deu certo. Porque muitas vezes insistimos em colocar os nossos olhos
nas realidades da nossa vida que não foram favoráveis, que não foram felizes. Da mesma maneira como essa mulher também tinha um passado todo estragado, mas de repente, naquele momento, naquele meio-dia, naquela divisão do dia com a tarde, um favor lhe é pedido, e a partir daquele copo d'água, uma grande transformação acontece na sua história. Tudo isso é passo de mudança, de superação, de maturidade, que essa mulher viveu e que nós também precisamos viver diariamente. Essa mulher não teve medo de falar de si mesma. Por quê? Porque Jesus não começou com um discurso arrogante. Ao pedir a ela um favor, um copo de água, ele estabeleceu imediatamente com ela uma relação de confiança. Ele me pediu água. Significa que ele não é arrogante. Significa que ele acredita na possibilidade de eu lhe oferecer alguma coisa que seja boa. Ele não me acha tão desprezível assim. Ele olha para mim e consegue encontrar um valor em mim. Essa é a experiência que a samaritana faz de Jesus ao perceber que ele começa do jeito certo. Pede a ela um favor, pede a ela um copo d'água e começa a oferecer a ela todos os instrumentais necessários para recrutar o passado e dar um jeito nele. Quantas vezes nós também temos aqui no coração, na mente, as realidades que nos oprimem, as dificuldades, um luto a ser organizado. Tantas vezes a gente encontra pessoas que não conseguiram dar continuidade à sua vida porque não sepultaram ainda os seus mortos. Como assim, padre? O sepultamento foi dia tal, no cemitério tal. Não estou falando desse sepultamento físico. Eu estou falando daquele luto que nós precisamos organizar diariamente dentro de nós, recolocando as coisas no lugar, lavando os nossos sentimentos de todas as mágoas, de tudo aquilo que é doído. Eu me recordo quando a minha irmã morreu, foi tão doído, tão desastroso para mim aquilo que eu pensei que eu nunca mais fosse ser capaz de sorrir na minha vida. E durante muito tempo eu não fui capaz de sorrir. Quando nós perdemos alguém, nós precisamos lavar diariamente a dor. Numa água santa, numa água sagrada, para que esta memória deixe de nos oprimir, para que esta saudade deixe de nos fazer chorar. Porque com o tempo, à medida em que nós vamos organizando o nosso luto, aquela saudade que até então era tão doída, vai se tornando uma saudade boa de ser levada com a gente. Que é interessante isso, né? Quando o outro morre, a gente chora pelo outro, por tudo aquilo que ele deixará de ter, de viver, mas depois chega um momento em que nós choramos por puro egoísmo. É porque nós temos pena de nós mesmos, da nossa solidão, a gente não suporta a nossa solidão, então a gente chora de pena. Aí um belo dia, eu comecei a perceber que eu estava sendo tomado por uma leveza, que alguma coisa estava ficando diferente dentro de mim, e que aquilo não era um fruto de um esforço meu somente. Porque, é claro, eu tenho que arregimentar os recursos humanos para organizar o luto. Às vezes a gente precisa de uma terapia para nos ajudar a superar uma perda. Mas o terapeuta não pode fazer nada por nós se nós não fizermos o movimento do luto. E eu sinto que eu comecei a fazer isso. Comecei a me empenhar no meu dia a dia para ocupar a minha cabeça, para dar um rumo à minha vida e não ficar ali trancado dentro do meu quarto chorando a morte da minha irmã. É o meio-dia da vida. É o meio-dia da dor, da perda. Quando a gente começa a viver um processo de superação, porque a gente aceitou tomar a água do meio-dia. Essa água que Deus nos oferece diariamente, essa água pura que nos chega pela fé, que nos chega pela palavra, que nos chega pelos amigos, que nos chega pela música que a gente escuta, pelo livro que a gente lê. Essa palavra de Deus em nós a nos consolar, a nos impulsionar a atravessar este lugar difícil.
Você que perdeu uma pessoa que estava sofrendo muito nos seus últimos meses, no seu último ano de vida, a gente sabe que a morte é um alívio para esse sofrimento. E a coisa mais triste que tem é a gente ver uma pessoa que a gente ama sofrer. Mas mesmo assim, sabendo que agora ela não sofre mais, que ela agora descansou de toda aquela dor, que já não existe mais aquele incômodo do hospital, aquele sofrimento físico, a gente, por motivos que muitas vezes são estranhos a nós mesmos, continuamos chorando, continuamos lamentando. Quando a gente racionaliza, quando você pensa que o outro deixou de sofrer, que agora quem sofre é você, você começou a regimentar este luto, a regimentar os instrumentais que lhe ajudarão a colocar esse luto no lugar certo. Eu dei o exemplo do luto, da dor, da perda, mas pode ser também a traição. Quantos de nós, amargurados pela dor da traição, também precisamos organizar o luto? Precisamos reinterpretar o valor da desilusão em nós. Toda vez que a gente se desilude com o outro, é muito cruel mesmo, é triste, é doído. Mas se você for pensar com mais profundidade, desça um pouco os degraus dessa desilusão. Não veja só a sala em que ela te colocou. Porque às vezes a desilusão nos coloca numa sala e a gente não percebe que tem uma mais embaixo. E se você ousa descobrir o degrau que te leva até essa embaixo, essa sala mais profunda, você vai ver que a desilusão é uma oportunidade muito feliz que a gente tem de ter contato com a realidade. Então tá bom, desiludido que eu estou, eu tenho a oportunidade de lidar o outro com mais realidade, lidar com o outro com um pouco mais de realidade. Hoje Deus também pede-nos um copo de água. Estabelece com a gente uma relação de amizade para nos ajudar a dar um jeito nessa tarde que nos resta. Ele nos ajuda a olhar essa manhã que não foi muito feliz,